Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e vamos continuar os cursos de programação Pascal, hoje falando sobre os procedimentos, né, as procedures. Eu vou ler aqui uma pequena explicação, tá, de o que é e como funciona uma procedure, antes de partir para o programa em si. Tá? Então uma procedure tem praticamente a mesma estrutura de um programa, ou seja, ela contém o cabeçalho, a área de declarações e o corpo da procedure, né? A procedure deve ser ativada pelo programa principal ou por uma outra procedure ou até por ela mesma. Isso eu vou explicar mais à frente como é que ela é chamada, tá? Na área de declarações podemos ter as seguintes sub-áreas: label, const, type, var, procedures e functions. Devemos salientar que tudo que for declarado dentro da sub-área só será reconhecido dentro da procedure. Então, tudo que for declarado dentro de um procedimento, dentro da procedure, né, dentro daquele procedimento que a gente estiver criando, ele só vai ser reconhecido ali dentro, tá? Nada que estiver dali vai ser reconhecido fora. Em programação Pascal, nós muitas vezes usamos subrotinas sem querer perceber que estamos fazendo uso desse tipo de recurso da linguagem. Exemplo, clear screen, que é para limpar a tela, gotoxy, write-ln, read-ln, delay, inc e deck. São só alguns exemplos, tá? Então a gente vai partir para os nossos procedimentos criados. Então aqui a gente tem os exemplos, mas eu vou passar direto para o Pascalzinho para facilitar a nossa leitura. Então aqui, como é que funciona? Tá, eu tenho um programa normal, ok? Temos a declaração das variáveis deste programa, o var. Eu declarei uma variável chamada count do tipo integer, tá? Eu vou usar esse count como um contador, tá? Poderia colocar qualquer nome aqui, mas vou colocar count, que é um contador, né? Tá, aí que vem a grande questão. Como é que a gente inicia um procedimento, né? Uma procedure. Então a gente coloca o nome, procedure, tá? E logo após, né, dando um espaço, a gente vai colocar o nome dessa procedure, que no caso eu coloquei números, tá? E ponto e vírgula, tá? Nesse momento aqui, eu dei o título da procedure e estou iniciando a minha procedure. Então, para mim poder iniciar, eu tenho que botar o corpo, que é o mesmo nome do nosso programa, né? Que é begin e end, o corpo do begin e end. Então bota begin e end e a gente faz faz as estruturas ou procedimento, né? Ou implementações que a gente faria no programa normal, só que dentro da procedure. Então vocês notem que eu estou usando um for, que a gente já estudou, já vi muitas aulas, mais um begin end, né, referente ao for, e a gente está imprimindo aqui o contador, né, está imprimindo os números aqui de 1 a 5, né, que é isso que ele está fazendo. Ele vai receber 1 até 5, ele vai fazer a impressão deles na tela. Então a gente dá um end ponto e vírgula do procedimento. Ok, acabou a nossa procedure aqui. A gente fez a procedure, tá? A gente ainda não está chamando, ok? Então agora a gente vai iniciar nosso programa propriamente dito, tá? A begin é do programa exemplo. E olha o que eu estou fazendo, eu estou colocando uma palavra números, que é o nome da minha procedure, correto? Neste momento que eu estou fazendo isso aqui, eu estou chamando. Então, eu colocando o nome da procedure em qualquer lugar do corpo do programa, eu estou chamando a procedure. Então, nesse momento eu vou chamar tudo que ele for fazer dentro da procedure vai ser mostrado no nosso programa. E aqui é apenas uma mensagem de fim básica. Então eu vou dar um play para mostrar como é que funciona, como é que vai mostrar na tela. E ele mostrou 1, 2, 3, 4, 5, que é aquilo que realmente ele estava pretendido a fazer, né? Deixa eu maximizar. Ele ia com for de 1 até 5 e imprimia na tela os valores de 1 até 5. Então, tranquilo, né, pessoal? Acho que bem tranquilo essa parte. Eu tenho outro exemplo aqui. Ele é o mesmo programa, só que eu vou
manipular um pouco mais. Eu vou passar um valor digitado no programa principal para a procedure, e a procedure vai me retornar os valores, o contador, né, os valores impressos até o número que eu digitei, tá? Então, é a mesma coisa, eu criei um cont e aqui eu botei mais uma variável chamada número, tá? Iniciei a procedure com o mesmo nome números, eu estou fazendo for de cont que recebe 1 até número. Então, este número aqui, eu não sei qual é o valor ainda, né? Eu vou digitar, eu vou pedir para o usuário digitar esse número para mim. Então, estou fazendo a impressão dele, básica, que nem no programa anterior. Então, aqui que está a grande questão. Ó, eu vou pedir para o usuário número, né? Qual número? Deixa eu botar mais claro aqui. Qual número? Eu vou ler o número. Depois que eu terminei de ler, eu estou chamando a procedure e ela faz o procedimento que eu pedi, que é para contar o número de 1 até o número que eu digitei. Então, eu vou dar um play. Qual o número? Eu vou digitar 40. Olha só que legal. Digitou de 1 até o 40, que foi o número que eu botei. Legal, né? Então, tranquilo. Espero que vocês estejam entendendo. Tá? É basicamente o mesmo programa. Eu poderia fazer isso aqui sem o procedimento. Eu só estou explicando para vocês como é que a gente trabalha com procedures. Né? Então, são programas simples, porém, assim vocês ficam mais familiarizados de como criar e manipular, né, os procedimentos. Eu vou para outro programa aqui. Eu tenho vários programas para a gente. Então, olha só, eu tenho no outro exemplo aqui. Eu tenho nota 1, nota 2 e calc média do tipo real. Isso são as variáveis do meu programa. No procedimento que eu chamei de aluno, eu tenho o seguinte. Eu estou fazendo toda a leitura dentro da procedure, guardando os valores dentro da procedure, fazendo o cálculo dentro da procedure, imprimindo a média da nota dentro da procedure e dando uma mensagem para pressionar uma tecla para continuar. Tudo isso dentro do procedimento, da procedure. Ou seja, eu não preciso pedir para digitar número, digitar nota só no programa principal. Eu posso fazer isso tudo no procedimento e apenas chamar no meu programa principal a procedure, que no caso eu estou chamando de aluno. Bacana. Vocês sabem, a gente já viu esses exemplos aqui, a gente fazia direto com o programa, certo? Mas eu estou botando isso aqui tudo dentro de uma procedure e estou chamando apenas ela aqui e mostrando como a gente chama, né, como a gente trabalha com o procedimento. Vou dar um play. Então vai pedir duas notas, vou botar 2 aqui, eu vou botar 6. Ele diz que a média do aluno é 4 e diz que quer que eu pressione a tecla para continuar. Acho que está tranquilo até agora, tá, pessoal? Agora que vai vir um pouco mais, não vou dizer complicado, mas um pouco diferente. Eu vou passar. Esse outro exemplo, ele tem passagem de parâmetros. Opa! É só passagem de parâmetros aqui, tá? Ou seja, até o momento a gente está usando procedures que, sim, basicamente, elas não têm muito significado, né? A gente está fazendo todos esses cálculos aqui, a gente já tinha feito em programas anteriores, né? Direto no programa. Porém, com passagem de parâmetros, que é esse exemplo aqui, ela fica um pouco mais interessante. Ou seja, que é realmente a funcionalidade, vamos dizer assim, real, a funcionalidade realmente que interessa de um procedimento é quando a gente pode estar manipulando esses valores, né? Tá solicitando algo e ela passar algum valor de retorno. Então, no caso, como é que funciona? Eu criei um programa aqui chamado CalcSoma. Esses comentários aqui, tá, pessoal? É só para eu explicar depois uma outra coisinha, tá? Mas ignorem por enquanto os comentários. Então, eu iniciei um programa CalcSoma, não declarei nenhuma variável nesse momento. Iniciei a procedure chamada soma. E aqui que tem algo diferente, tá?
Dentro da procedure, dentro do escopo da procedure, eu estou passando duas variáveis do tipo inteiro, tá? Ou seja, são, são variáveis de referência, tá? Essas variáveis elas só são entendidas, né? Elas só podem ser manipuladas dentro da procedure, tá? Elas não podem ser, por exemplo, se eu chamar uma por exemplo, var1 aqui no corpo do programa, CalcSoma, ela não vai reconhecer, tá? Então esse var1 e var2 são reconhecidos aqui dentro do nosso procedimento. Então eu estou botando var1 e var2 do tipo integer, do tipo inteiro, e estou fazendo uma impressão de var1 mais var2, ou seja, eu estou imprimindo a soma. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. A soma. Tá? Opa. Então eu estou fazendo o seguinte, estou imprimindo a soma de var1 mais var2, tá? E aí que vem a grande questão, como é que eu vou somar valor 1 com valor 2? No corpo do nosso programa, eu coloquei apenas um para limpar a tela, tá? E o soma eu estou chamando, só que eu estou passando dois valores, tá? Então, antes a gente chamava uma procedimento só assim, né? Mas agora não. Como eu passei dois valores aqui, criei duas variáveis de referência, tá? E estou passando dois valores como referência, né? Como para essa procedure, esse valor aqui, esse número 5, equivale ao valor 1, tá? Esse valor 5 vai ser jogado no valor 1. Esse valor 10 aqui, esse número 10 vai ser jogado no valor 2. E quando o programa ser iniciado na procedure, dentro da procedure, o valor 1 que vale 10 e o valor 1 que vale 5 e o valor 2 que vale 10 vão ser somados, ok? E automaticamente impressos na tela, tá? Vão ser somados e impressos no mesmo momento, né? Já que ele está pedindo para imprimir, ok? Então vamos testar. A soma é 15. Ou seja, funcionou, né? Porque valor 5 e valor 10 realmente dá 15. Vou botar aqui 15 agora. 15 com 10. 15 com 10 tem que dar 25. Ok, 25. Tá? Então, espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Eu vou descomentar essas variáveis aqui num e num 2 e vou descomentar essas três linhas aqui do nosso corpo do programa. É pelo seguinte, eu vou comentar esse soma, tá? E é o seguinte, a gente além de passar números, tá? Como ele passou aqui 15, 10 e naquela outra hora 5, a gente pode passar variáveis, tá? Ou seja, eu declarei aqui no nosso início do programa nas variáveis no 1 e no 2 do tipo inteiro. E estou dizendo que no 1 recebe 10, e estou dizendo que no 2 recebe 20. E estou dizendo que soma no 1 no 2, tá? Então eu estou dizendo que ele é para somar no 1 com no 2. O no 1 tem o valor de 10. O no 2 tem o valor de 20. Ou seja, é para ele me retornar 30. Tá? Então esse no 1 aqui que tem o valor de 10 vai ser passado por parâmetro para o valor 1. Tá? Que a referência da nossa soma é valor 1 e valor 2. E o nosso parâmetro, e o nosso segundo parâmetro é o num2, que vai passar por referência, por parâmetro, né, ao valor 2. Tá? Então você sempre tem que cuidar essa ordem, tá? Essa ordem aqui que vocês estão colocando na sua procedure. Então no 1 que vale 10 mais o no 1 que vale 2 vai ser jogado para o procedimento que vai fazer o nosso cálculo aqui e retornar o que a gente está pedindo. Então eu vou dar um play e retornou 30. Tá? Se eu pedir, por exemplo, para ele digitar na tela, por exemplo, write ln, tá? Só pedir aqui número, né? Número, opa,
readLN, só read, no 1, tá? Só no 1, no 2 eu vou querer que ele seja 20 sempre. Ok, então eu vou ter que digitar o no 1, mas o no 2 vai ser sempre 20. Eu vou digitar o no 1, vou botar 10, o mesmo valor, tá? A soma deu 30 igual. Agora eu vou botar 40. A soma deu 60. Ok? Então, acho que tá ok, né, pessoal? Tamo tranquilo, por enquanto. Então, a gente tem mais aqui um exemplo, que esse exemplo ele usa passagem de parâmetros de tipos diferentes. Aqui no exemplo anterior a gente usou só do tipo inteiro, tá? Mas a gente também pode usar de tipos diferentes. Vou usar aqui também, vou usar do tipo inteiro, continuar usando do tipo inteiro, mas também vou usar do tipo real, ok? Então funciona da mesma forma. Eu estou usando aqui ó, um num com um 2, as variáveis do programa, tá? E no nosso corpo da procedure, eu estou fazendo o cálculo de var1 mais var2, e do tipo real eu estou usando var3 dividido por var4, tá? E ambos estão sendo impressos na tela. Então, deixa eu botar aqui, soma, opa. E aqui é divisão. Tá? Então, eu estou botando aqui um num recebendo 20 e um num 2 recebendo 10. Então, a gente tem que cuidar o seguinte. Lembra que eu falei que a gente tem que cuidar a ordem de como a gente passa esses valores, né, esses parâmetros para o procedimento, tá? Então é o seguinte, quais são as primeiras duas variáveis, né, as duas referências da nossa procedure? É valor 1 e valor 2, tá? Então se a gente for ver valor 1 e valor 2 é uma soma. Valor 1 e valor 2 fazem uma soma. Então a gente tem que colocar o no 1 e no 2, tá? Primeiramente, nesta ordem, tá? Ou em ordem inversa, né? Mas eu estou querendo dizer que vocês não podem esquecer de botar os valores na ordem correta aqui, porque senão pode dar problema no resultado. E tudo separado com vírgula, agora eu vou criar a minha divisão, tá? Do var3 e var4. E estou colocando as mesmas variáveis do programa, no 1 e no 2. Tá? Eu poderia colocar aqui 10, poderia colocar 20 aqui, ou 10, né, que seja. Podia colocar qualquer valor, mas eu estou colocando as variáveis. Tá? Então vou dar um play. Minha soma deu 30, porque 10 com 20 dá 30, e a divisão de 20 com 10 dá 2. Aliás, de 10 com 20, né? Isso, 10 com 20 dá 2. Tranquilo? Que nem eu falei, a gente pode colocar números. Posso colocar aqui 5 dividido por 2, por exemplo. 2,5. Correto? Então a gente pode manipular da forma que a gente quiser. A gente só tem que cuidar a ordem para não retornar valores que a gente indesejáveis, né, vamos dizer assim. Então, para a gente fechar nossa aula de hoje, eu tenho mais um exemplo, que é um exemplo bem bacana, bem bacana. Parece confuso, mas eu vou tentar explicar da melhor forma. Então, no outro exemplo aqui que a gente tem o cálculo soma, tá? Ele vai receber apenas uma variável num, e eu estou passando aqui dois valores novamente do tipo inteiro, tá? Esses dois valores são uma soma, valor 1 e valor 2, tá? Porém, eu estou botando aqui var result integer. Var é o seguinte, eu estou forçando uma variável result, tá? Ok? Do tipo inteiro, por quê? Eu estou querendo passar para o programa chamador, ou seja, para o programa principal, para este programa aqui, tá? O valor de retorno, tá? O valor, no caso, resultado da soma, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui a soma de 5 com 10, estou passando 5 para o valor 1, 10 por valor 2, certo? Então, valor 1 e valor 2, eles estão com valores definidos, correto? Tá?
Porém, eu estou passando num também. Ou seja, estou passando uma variável. Sem problema até aí, né? A gente já viu em outros programas que é possível passar variáveis, tá? Não tem problema. Só que essa variável ela não tem valor algum. Eu não inicializei, ela não tem valor nenhum neste momento. Então eu estou passando esse num, desculpa, por result, tá? Só que esse result tem o nome var, ou seja, uma variável local, né, da procedure. Eu vou falar sobre variáveis locais e globais na próxima aula, tá, pessoal? Então, eu estou passando num vazio. Ele vai ver que não tem nada, porém ele vai ver o parâmetro var, tá? A declaração var, e vai procurar esta variável dentro do programa procedure, dentro da procedure, né, do programa da procedure. Tá? No momento que ele verifica que tem uma var, uma declaração var, ele vê que realmente esse result está dentro do programa, ok? Então ele vai buscar o result, ele vai lá e puxa o resultado, ok? Ele puxa o resultado de valor 1 mais valor 2, puxa esse resultado e joga de volta para o num, tá? Ou seja, eu estou passando 5 e 10 e passando uma variável, tá? O 5 e 10 ele recebe os valores, ok, perfeito. Só que o num ele recebe sem valor algum, porque eu estou declarando o tipo, estou declarando o var e estou pedindo para ele me retornar esse valor. Estou pedindo um retorno, eu quero um retorno da palavra da variável resultado. E ele me retorna o resultado e eu jogo aqui a impressão na tela no corpo principal, tá? Então eu vou dar um play. Ele me retornou 15. Se a gente verificar 5 mais 10 realmente é 15, eu posso botar aqui 25, tem que me retornar 30, retornou, aliás, desculpa, 35, né? Me retornou 35. Ok, pessoal? Então a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre procedimentos, tá? Só que eu vou dar uma ênfase em variáveis globais e locais, para vocês entenderem bem o funcionamento dos escopos, né? Dos programas, tanto do principal quanto do procedimento, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Avaliem o vídeo, favoritem, tá? Vocês dão uma ajuda muito legal fazendo isso. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários qualquer dúvida ou crítica. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!